Moçadinha, as pteridófitas estão organizadas em 4 filos de plantas. Primeiro filo, gente, chamado lá de Psilófita. Plantas chamadas de psilófitas, psilotas, psilopsidas, sei lá, chame como você achar mais bonito. Gente, elas são pteridófitas muito primitivas, tanto é, por exemplo, que elas apresentam rizoide e não raízes. A diferença, né? Raízes têm vasos condutores de seiva, rizoide não tem. Holandinha mais rizoide, não é coisa de briófita? É, aí que tá um negócio esquisito, né? Ela tem rizoide não raiz, mas ela apresenta caule de verdade. Ah, elas, entretanto, não apresentam folhas. Holandinha, caule nesse caso é porque tem vasos condutores de seiva, então não é cauloide, é caule mesmo. E quando fala que elas não têm folhas, como é que elas fazem fotossíntese então? Ah, nesse caso lá, elas vão fazer fotossíntese no próprio caule, que nesse caso será um caule clorofilado nessas plantas. Então olha como elas são plantas simples, não apresentam raízes, no lugar disso elas apresentam rizoides, não tem vasos condutores. Aqui, mas no caule elas têm vasos condutores, tanto é que não é cauloide, é caule de verdade. Mas, moçada, elas não têm folhas, nem filóides, nem nada disso. Daí a fotossíntese é feita no caule, o caule é clorofilado. Qual é a vantagem, gente, da fotossíntese ser nas folhas? Some. A superfície de todas as folhas de uma árvore, gente, a superfície é muito grande. Quanto maior a superfície das folhas, maior a superfície de captação de luz, mais deficiente a fotossíntese. Né? Daí a vantagem da fotossíntese ser feita nas folhas. Somando a superfície delas é muito grande, muita luz, muita fotossíntese. Entretanto, no grupo das psilotas, ora moçada, a fotossíntese é feita no caule. Isso quer dizer que a superfície, ela não é tão grande como nessas garotinhas. Você tem uma pequena superfície disponível para realizar fotossíntese, automaticamente elas vão apresentar uma má nutrição e com isso elas são pequenas. É diferente do motivo pelo qual as briófitas são pequenas, né? Briófitas são pequenas porque elas não têm vasos condutores de seiva, não conseguem transportar água a longas distâncias. E aqui, por mais que você não tenha vasos condutores de seiva no rizoide, tem no caule. O problema na casa do tamanho pequeno que essas plantas têm é que sem folhas, caule clorofilado, superfície para fotossíntese é pequena, a nutrição simplesmente não é legal. Gente, esse é um grupo de plantas que só tem 8 espécies vivas. Ou seja, no passado, talvez fosse um grupo mais comum. Entretanto, competindo com as outras plantas, ela não se dá muito bem. As outras plantas fazem uma fotossíntese muito legal e elas fazem uma fotossíntese muito paia. Né? Tanto é que elas são pequenininhas e, como eu disse, apenas 8 espécies que existem no planeta, quase extintas. Dessa vez, por incrível que pareça, a culpa não é nossa, né? Sempre a culpa é nossa, mas dessa vez não. A culpa é delas mesmas, porque elas não conseguem competir com as outras plantas de maneira adequada. Você tem, segundo grupo, moçada lá, um grupo chamado de artrófita, também chamado de esfenófita, representados por plantas chamadas de equisetos. Gente, ecus quer dizer cavalo. Outro nome para elas, cavalinhas, aqui nesse caso. Né? O nome artrófita, fitas, plantas articuladas. Por quê? Porque elas, moçada, tem um caule que ele é articulado. Esse caule é articulado, alguém cismou porque cismou que parecia com a pata de um cavalo. Né? Cavalo, ecus, aqui na parada, daí o nome equisetos. Essas plantas aqui, gente, elas apresentam raízes de verdade, então não é mais rizoide como tinha nas psilotas, é raiz de verdade com vasos condutores de seiva. Elas apresentam um caule, sendo pessoas que esse caule ele é articulado, como eu falei, alguém cismou que parecia as articulações com a pata de um cavalo, de um ecus, dá o nome artrófitas, e pessoas, elas têm folhas, sim, mas as folhas, elas são atrofiadas. Uma vez, moçada, que as folhas são atrofiadas, essas folhas atrofiadas recebem o nome de escamas, a fotossíntese nas folhas já não funciona tão bem. E o resultado? Que elas, para poderem fazer a fotossíntese,
elas têm o caule clorofilado. Então elas fazem fotossíntese nas folhas, mas como eu disse, as folhas, elas são atrofiadas. Então a fotossíntese nas folhas não é muito legal, de maneira que elas também vão fazer fotossíntese no caule, e esse caule, ele vai ser clorofilado para compensar as folhas atrofiadas, para compensar a existência de escamas. De qualquer maneira, como você faz fotossíntese no caule? Você faz fotossíntese nas folhas, mas as folhas são atrofiadas, essas plantas têm uma pequena superfície para realizar fotossíntese. Folhas atrofiadas. Como é uma pequena superfície para fotossíntese, elas têm uma má nutrição e por isso pessoas, elas atualmente são bastante pequenas. Ah, a propósito, né? Se fosse para o cara colocar numa questão de prova, o cara coloca todas essas informações para você e levanta uma situação problema. Ambas as plantas, psilófitas, são pequenas, artrófitas são pequenas. Entretanto, desses dois grupos, quem vocês acham que vai ser o grupo de menor tamanho? Será que as psilófitas são as menores ou as artrófitas são as menores? Aí, gente, você pensa, né? No caso lá das psilófitas, elas, moçada, nem folha tem. Então a fotossíntese delas é só no caule clorofilado. Bem ou mal, as artrófitas têm folhas. São folhas atrofiadas, mas são folhas. O que quer dizer que a fotossíntese é nas folhinhas atrofiadas, nas escamas e no caule. Aqui é no caule e nas folhas. Por mais que elas sejam atrofiadas, já é um pouquinho melhor do que as outras. Tanto é que as plantas psilófitas, elas são muito, muito pequenininhas. Alguns centímetros de altura. Na casa, moçada, de poucos centímetros de altura. Mas essas aqui, elas, moçada, já podem ser maiores, né? Por mais que as folhas sejam atrofiadas, pelo menos tem folhas. Como tem folhas, a fotossíntese já melhora um pouquinho e elas podem chegar, atualmente, a algo em torno de 1 metro de comprimento. Atualmente. Entretanto, moçada, em períodos pré-históricos, as cavalinhas eram bem grandonas. Elas eram cavalonas. Tem, moçada, um período geológico chamado de Carbonífero. Bom, o nome Carbonífero quer dizer portador de carvão. Foi um momento, moçada, da vida do planeta onde as reservas de carvão mineral se formaram. Na época do Carbonífero, a Terra, ela era bem mais quente. A Terra, ela era bem mais úmida. E como ela era mais quente, como ela era mais úmida, automaticamente, moçada, era muito mais fácil para uma planta viver. Lembrando que quanto maior a temperatura de um sistema, maior a velocidade das reações químicas e a água é necessária para a fotossíntese. Como a terra era mais quente, como a terra era mais úmida, o resultado é que as cavalinhas cavalonas, elas conseguiam atingir dezenas de metros de altura. Ou seja, bem maiores do que simplesmente pessoas, 1 metro que elas têm hoje. Sendo que tem que ver também que não tinha competição, né? Não tinha outras plantas mais complexas para competir com elas. Quando surgem outras plantas mais complexas, com folhas de verdade, com várias folhas, com a grande superfície de fotossíntese, elas passam a ganhar dessas aqui. Com detalhe que a terra deixa de ser tão quente, deixa de ser tão úmida, então já começa a ficar mais difícil a vida das plantas, e com a vida mais difícil, e com outras plantas mais complexas, com folhas amplas, com a superfície de fotossíntese grande, elas perdem a competição e elas são eliminadas. Entretanto, elas deixaram um presente pra gente, né? Elas foram eliminadas, mas deixaram pra gente as reservas de carvão mineral. Quando essas garotinhas, moçada, foram extintas, elas acabaram originando os estoques atuais de carvão mineral. Aliás, né? Quer dizer então que carvão mineral é diferente do carvão vegetal, né? Carvão vegetal aí do churrasco do final de semana, ele é madeira queimada, né? Carvão mineral lembra uma espécie de pedra e ele é basicamente, né, restos de pteridófitas pré-históricas fossilizadas. Que pteridófitas são essas? Ao pé da letra não são samambaias, né? Então, no período carbonífero, uma terra mais quente, mais úmida, com a fotossíntese mais fácil, cavalinhas
grandonas, cavalonas, 20 e 30 metros de altura. E quando elas são extintas devido a mudanças climáticas, uma fotossíntese mais difícil, a competição com plantas novas mais complexas, com folhas, com uma superfície de fotossíntese, com a fotossíntese melhor, elas dançam e elas acabam originando os estoques de carvão mineral do planeta. Então, carvão mineral, basicamente, pteridófitas, do grupo das artrófitas, esfenófitas, equisetos ou cavalinhas, fossilizaram, originaram o carvão mineral. O terceiro filo, gente, de pteridófitas são as pterófitas, sendo que as pterófitas também podem ser chamadas de filicíneas, e elas, pessoas, são então as samambaias e as avencas, né? O grupo mais característico que nós temos lá de pteridófitas, dotadas, moçada, de soros, dentro dos soros, a existência lá dos esporângios, né? Comentando lá que você pega aqui um filóidezinho, ou desculpe, um folíolo, né? Perdão, na folha complexa da samambaia, né? Você tem lá que a folha jovem da samambaia é o báculo, a folha adulta da samambaia chama fronde, e essa folha adulta é uma folha composta de folíolos. Então você pegou lá a folha da samambaia, a fronde, a folha composta, pegou um folíolo, e aí você tem os sorozinhos aqui embaixo. E a gente comentando, se você vai lá e corta aqui, né, o soro no meu desenho, tá aqui o folíolo, visto de perfil, nós vamos ter o soro visto também de perfil, nós vamos ter vários e vários esporângios aqui dentro. Comentários nível 2, tá? O soro ele tem uma estrutura chamada de indúzio, exatamente com papel de proteção. Então o soro ele vai ter exatamente esse indúzio, uma camada protetora, e aqui dentro nós teremos os esporângios na brincadeira. Quando você vai lá, moçada, e pega um esporângio desses, o esporângio, pessoas, ele tem mais ou menos a seguinte organização. Dentro do esporângio, vários e vários esporozinhos. A gente tem uma parede mais grossa, chamada de ânulos. E a gente tem uma parede mais fina, chamada de estômio. Claro, né, moçada? Isso aqui, para as provas muito malucas, e olhe lá. Mas eu peguei, então, o folíolo, peguei o soro, cortei, tá aqui a parte de cima do folíolo, o soro, aqui em vista lateral, né? Em vista de perfil, aqui nesse caso. Então, o soro tem um indúzio, essa partezinha aqui para proteção. Você tem os esporângios, cada esporângio com os esporos dentro, vários e vários esporos dentro, uma parede mais grossa, uma parede mais fina, e toda vez, moçada, que você está na estação seca, né, esse ânulus, ele é sensível a variações de umidade. Na época de seca, notem que ele tem uma espécie de forma de letra C, né? Então aqui, ó, a forma lá de uma letra C, essa letra C se abre. No que está aqui a forma de letra C se abre, o estômio rasga. No que o estômio rasga, os esporos, eles podem ser liberados. Então, esporângio, ele tem ânulus, estômio, esporo. O estômio, na estação seca, ele vai lá, rompe. No que ele rompe, você então libera os esporos. Isso aí, moçada, característica do grupo aqui das pterófitas, das samambaias. Lembrando, né, que samambaias, em sua maioria, apresentam lá aquelas estruturas que a gente estava discutindo com vocês, né? Vou desenhar de novo para poder chamar atenção para uma besteira. Nós vamos ter na samambaia um rizoma, onde o rizoma, aquele caulezinho, que ele é horizontal e não vertical, ele é subterrâneo e não aéreo, onde você tem várias e várias raízes, chamadas, moçada, de raízes adventícias, que são derivadas diretamente do caule,
conjunto delas chamado xaxim. E pessoas, a folha jovem enroladinha, o báculo. A folha adulta, chamada fronde, sendo que a folha adulta, uma folha composta, formada por unidades chamadas de folíolos. Um folíolo, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6. Como eu falei, isso aqui tudo é uma folha só. Cada unidadezinha dessas é um folíolo. E como eu estava desenhando, embaixo, moçada, do folíolo, a existência dos soros. Algumas samambaias são chamadas de samambaiaçus. Samambaiaçus, também chamadas de samambaias arborescentes, são samambaias, moçada, grandonas. Essas samambaiaçus, samambaias arborescentes, elas têm uma diferença das samambaias tradicionais, porque elas apresentam um caule que não é do tipo rizoma, é um caule, moçada, que ele é vertical e ele é não subterrâneo, ele é aéreo em contato com o ar. Daí, essas samambaias, ao invés de elas ficarem desse jeito, deitadas, com o caule debaixo do chão, elas ficam em pé. E elas podem ser, moçada, bem grandinhas. Elas chegam lá nas suas dezenas de metros, 15, 20 metros de altura, samambaias bem grandonas aqui nesse caso. Essas samambaias grandonas, elas vão fazer tanto xaxim, que a galera vai lá, moçada, pega o xaxim, um bloco de raízes, corta o bloco de raízes na forma de um vaso e faz o que a gente chama de vasos de xaxim. Se alguém já foi comprar uma planta ornamental para casa, para enfeitar lá a sua casa, muitas vezes a planta ornamental ela é vendida em vasos de xaxim. O vaso de xaxim, o cara pegou a raiz da samambaia gigante, cortou um bloco de raízes, fez um buraco no meio, fez um vaso. O legal é que retém água e tal, você coloca água, consegue manter lá para a plantinha bastante úmido durante lá bastante tempo, não precisa ficar aguando com tanta frequência. Último grupo, moçada, de pteridófitas para discutir com vocês, são exatamente as pteridófitas do grupo das licófitas. Quarto e último grupo, licófitas aqui na parada, sendo pessoas que as licófitas, também chamadas de licopodíneas, representadas por plantas que não são as coisas mais populares do mundo, como licopódios e selaginelas, aqui na conversa. O que é que eu tenho de especial em relação a essas garotas? É que nessas garotas nós vamos ter estruturas chamadas de estróbilos para abrigar os esporângios. Aliás, quer dizer então que nas pterófitas, nas silicíneas, nas samambaias e avencas, os esporângios estão em soros, esses pontinhos embaixo do folíolo. Enquanto que, moçada, nas licopodíneas, licopódios e selaginelas, os esporângios estão em estróbilos. Estróbilo, onde é que eu vi esse nome? Holandim. Estróbilo não é a estrutura reprodutora das plantas gimnospermas? Pois não é, moçada. Estróbilos são as estruturas reprodutoras das gimnospermas, mas esse grupo, gente, de pteridófitas apresenta estróbilos também, muito parecido com o que acontece lá nas gimnospermas. E como é que funciona o estróbilo nesse caso? Ora, o estróbilo, moçada, ele é constituído de folhas modificadas. Estou representando um estróbilo em corte, semelhante ao que é a pinha de um pinheiro. Uma vez que você vai lá e corta aquela estrutura, ela é formada por folhas especiais. Folhas especiais de dois tipos. Folhas estéreis, chamadas de escama, com papel de proteção. Várias e várias escaminhas aqui na conversa. E, gente, além de você ter escamas, essas folhas estéreis para proteção, nós vamos ter aqui dentro folhas chamadas de esporófilos. Eita caramba, cuidado, que tem esporófito com T de tatu e tem esporófilo com L. Esporófito
é uma das fases de vida da planta. Esporófilo, filo, é uma folha que produz esporos. São exatamente folhas férteis que vão formar os esporângios na estrutura delas. Ou seja, no meu desenhozinho feioso, isso aqui é um estróbilo. Vou logo adiantando que nas plantas angiospermas vai ser muito parecido, nas plantas gimnospermas vai ser muito parecido. Nós teremos folhas estéreis para proteção, esporófilos, folhas férteis para formar os esporângios, mas claro, é muito mais parecido isso aqui com o que acontece lá nas gimnospermas, né? Porque angiospermas já tem flores, é uma estrutura muito mais complexa. Isso aqui é muito parecido com o estróbilo da própria gimnosperma. Então, quando a gente falar sobre gimnospermas, o próximo grupo de plantas, o estróbilo vai ser assim: escamas, folhas estéreis para proteção, esporófilos, folhas férteis, que formam os esporângios, que por meiose formam os esporos aqui na brincadeira. Então, aqui dentro, nós teremos os esporos sendo formados aqui na parada. O ciclo de vida é muito parecido com o que acontece na samambaia, só que não tem soro. No lugar dos esporângios estarem localizados em soros, os esporângios estão localizados no estróbilo, nisso aqui, folhas estéreis, escamas, folhas férteis, esporófilos, para formar os esporângios. Existe, entretanto, no grupo das licopodíneas, um tipo de pteridófita com uma peculiaridade bem interessante. São as tais das selaginelas, e as selaginelas são as únicas pteridófitas heterosporadas que vão acontecer. Ou seja, todas as pteridófitas são isoesporadas, apresentando esporos unissex. O único grupo de pteridófitas heterosporadas são as selaginelas. Cuidado, não são todas as licopodíneas, porque o licopódio ele é isoesporado. Então não são todas as licopodíneas que são heteroesporadas. O licopódio é isoesporado. Somente a selaginela é que é heteroesporada. Licopódio iso, selaginela, únicas pteridófitas heteroesporadas. O que quer dizer? Que enquanto a planta isoesporada apresenta esporos unissex, a partir de agora, as plantas têm esporo masculino diferente de esporo feminino. E essa tendência, ela continua em gimnospermas e angiospermas. Gimnospermas e angiospermas também são heteroesporadas com esporos de sexos diferentes. Por exemplo, se tu pega lá o licopódio, gente, ele é isoesporado. Isso quer dizer que ele apresenta esporângios unissex, que vão produzir esporos unissex, que vão formar um gametófito. Lembrando que o gametófito das pteridófitas se chama prótalo, e esse gametófito, esse prótalo, ele é hermafrodita. Ao mesmo tempo, ele tem gametângio masculino anterídeo e gametângio feminino arquegônio. Então, característica dos licopódios isoesporados, quando você inclusive pega o estróbilo, quando você pega o estróbilo de um licopódio, você vai ver que lá dentro só tem um tipo de esporângio. E nesse esporângio, todos os esporos são iguais. Ou seja, um esporângio unissex, esporos unissex, fabricando um gametófito, um prótalo hermafrodita. Entretanto, quando você trabalha com as que são heterosporadas, você vai ter sexos separados. Você tem lá que a fase duradoura no ciclo de vida é o esporófito diploide. Esse esporófito diploide, ele vai ter o estróbilo, sendo, moçada, que no estróbilo desse tipo de planta, nitidamente você encontra dois esporângios. Você encontra lá um esporângio que vai ser um esporângio somente masculino e um esporângio que vai ser um esporângio somente feminino. Tanto é, que aqui você tem esporângio unissex, esporo unissex. Aqui não. Você tem esporângio masculino por meiose, fabricando esporo exclusivamente masculino, esporângio feminino por meiose, produzindo esporos unicamente femininos. Aqui, moçada, a gente tem que o esporo unissex fabrica um gametófito, um prótalo hermafrodita. Aqui não. Aqui o esporo masculino vai originar
um gametófito, vai originar um prótalo exclusivamente masculino. E o esporo feminino vai originar um gametófito, vai originar um prótalo exclusivamente feminino. Quando, moçada, o gametófito prótalo é hermafrodita, ele tem ao mesmo tempo gametângio masculino anterídeo e gametângio feminino arquegônio. Aqui não. Aqui, como o gametófito é só masculino, ele apresenta gametângio exclusivamente masculino anterídeo, produzindo gametas exclusivamente masculinos anterozoides, aqui nesse caso. E aqui, o gametófito prótalo exclusivamente feminino apresenta gametângio exclusivamente feminino, arquegônio, fabricando gametas exclusivamente femininos, osferas, aqui na jogada. Cá entre nós, sabe qual é a diferença do ciclo iso para o ciclo heterosporado? É que no ciclo iso tem um de cada. Tem um esporângio unissex, tem um esporo unissex, tem um gametófito, um prótalo hermafrodita. Aqui não. Aqui vai ter dois de cada. Aqui você tem esporângio masculino, esporângio feminino. Esporo masculino, esporo feminino. Gametófito prótalo masculino, gametófito prótalo feminino. Tudo de sexos separados. Lembra qual é o prefixo para masculino e feminino no caso dos esporos? A gente lembra que espermatozoide é pequeno, óvulo é grande. Assim como espermatozoide é pequeno, tudo em botânica que é masculino é micro. Assim como o óvulo é grande, tudo na planta que é feminino é mega. De maneira que a gente vai colocar que existe então microesporângio, fabricando, moçada, microesporos, micrósporos, que origina um microgametófito, também chamado de microprótalo. E você vai ter um mega esporângio fabricando mega esporos, megásporos, que originam um mega gametófito, um mega prótalo. É só sair tacando o prefixo micro e mega na frente de todo mundo. Lembrando que não existem nomes alternativos, né? No lugar de micro, a gente pode falar em andro, que quer dizer masculino. No lugar de mega, a gente pode chamar de gino, feminino, né? Nesse caso lá, que nem o médico de aparelho reprodutor feminino, que nem lá, ginecologista na parada. Então, eu poderia falar em androesporângio, andrósporo, andro ou gametófito, androprótalo, megaesporângio ou ginoesporângio, megaesporo ou ginósporo, megagametófito, ginogametófito, megaprótalo, ginoprótalo. Só tá aí, sair tacando o prefixo na frente de todo mundo. Quando você trabalha com prótalo hermafrodita, ela ao mesmo tempo fabrica osfera e anterozoide. De maneira, moçada, que de modo geral, o anterozoide dele fecunda a osfera dele mesmo. No que o anterozoide dele fecunda a osfera dele mesmo, isso aqui é autofecundação. E eu lembro para vocês que a autofecundação tem variabilidade genética? Sim, tem variabilidade genética. Mas a variabilidade genética na autofecundação, ela é muito baixa. Não é tão legal. Ou seja, nas plantas que apresentam ciclo isoesporado, como eu tenho o gametófito hermafrodita, o anterozoide da planta fecunda a osfera dela mesma, autofecundação, gente, a variabilidade genética é pequena. Isso não é legal, eu queria uma variabilidade genética maior. O que é a grande vantagem do ciclo heterosporado. Porque como o ciclo é heterosporado agora, eu posso ter na mesma planta, chegou um esporo masculino, um esporo feminino, perto do mesmo lugar. O que quer dizer que perto um do outro, você pode ter o prótalo masculino, o prótalo feminino. Choveu, cobriu de água, o resultado é que anterozoide de uma planta fecunda a osfera de outra. No que o anterozoide de uma fecunda a osfera de outra planta, não obrigatoriamente é autofecundação, pode haver fecundação cruzada, o que possibilita uma variabilidade genética bem mais alta. De maneira que, fechando o ciclo na esculhambação, o anterozoide, gameta masculino flagelado, fecunda a osfera
gameta feminino. Uma vez que você faz a fecundação, gameta masculino mais feminino forma um zigoto 2N, forma um embrião 2N, e o embrião 2N, ele vai originar um novo esporófito 2N. Começa a brincadeira toda de novo. A grande vantagem do ciclo heterosporado, deixa eu colocar assim, da heterosporia, nesse caso, é a possibilidade de você fazer, não necessariamente, autofecundação. É a possibilidade de você fazer fecundação cruzada, e a fecundação cruzada apresenta maior variabilidade genética. Landim repete só esse ciclo rapidinho. Gente, é o de sempre. O esporófito, nesse caso tem um estróbilo. O estróbilo tem esporângios. Os esporângios fabricam esporos. Os esporos produzem um gametófito chamado de prótalo. E o gametófito tem gametângios para produzir gametas. Gente, é o ciclo de sempre, é o ciclo de todas as plantas. Com detalhe, você tem esporângio masculino e esporângio feminino. Você tem esporo masculino, esporo feminino. Gametófito masculino, gametófito feminino. O resto já tinha separado, né? Gametângio masculino, fabricando gameta masculino, anterozoide. Gametângio feminino, fabricando gameta feminino, oosfera. Os gametas se reúnem, fecundação, zigoto 2N, embrião 2N, esporófito 2N, com a possibilidade, nesse caso, de fecundação cruzada e automaticamente uma variabilidade genética bem maior.